O que é mais caro? ITCD sobre imóveis transferidos ou ITCD sobre cotas de uma holding familiar transferidas aos herdeiros? Acompanhe esse vídeo que irei responder essa dúvida. Se você já ouviu falar sobre planejamento sucessório ou holding familiar e ficou confuso, não se preocupe. Estou aqui toda semana para simplificar esse assunto para você. Em essência, trata-se de uma estratégia legal para proteger e gerenciar os bens e patrimônios de uma família. Imagine uma família que ela tenha diversos bens, casas, terrenos, ações, dentre outros bens. Esses bens podem estar em nome do pai, da mãe, dos filhos. A holding familiar é como uma empresa que é criada para agrupar todos esses bens sob uma única entidade, sob uma única empresa, uma holding, na base de uma holding. Assim, ao invés de terem vários bens em seus nomes pessoais, a família passa a ter ações ou cota dessa empresa, que por sua vez detém todos esses bens. Então, ao invés do pai ou a mãe ser dona dos bens, quem passa a ser dona é a holding. Mas por que fazer isso? Existem vários benefícios, pessoal. Um dos mais importantes é simplificar a transferência desses bens quando, por exemplo, o patriarca ou a matriarca da família vier a faltar, vier a falecer. Em vez de lidar com uma série complexa de processos legais para cada propriedade, a família só precisa gerenciar as ações ou as cotas dessa holding. Fica muito mais fácil, muito mais prático, concorda? Outra vantagem é a questão tributária. Sem entrar em muitos jargões técnicos, ao transferir o patrimônio para uma holding, o cálculo de certos tributos pode ser baseado no valor dessas ações ou cotas, o que, em alguns casos, pode ser bem mais vantajoso financeiramente. Agora então, pessoal, vamos ao objetivo deste vídeo, que é tratar sobre a avaliação de bens imóveis e participações societárias para fins de incidência de TCD no caso de inventário. Quando estamos diante de um processo de inventário, a avaliação do patrimônio deixado pelo patriarca ou pela matriarca é essencial para determinar o valor dos bens e, consequentemente, o valor devido de ITCD no inventário. É aqui que a estratégia de constituir uma holding familiar pode se tornar financeiramente muito vantajosa para sua família. Os imóveis são avaliados com base em seu valor de mercado, levando em consideração vários fatores, como localização, como tamanho, como padrão construtivo, dentre outros fatores. Esta avaliação pode ser mais complexa e sujeita a interpretações variadas, podendo resultar em valores mais elevados e, consequentemente, um valor do montante a pagar de TCD muito maior. Por outro lado, as cotas ou ações, as participações societárias em uma holding são avaliadas de acordo com as normas contábeis, ou seja, pelo valor patrimonial da empresa, pelo valor patrimonial daquela participação societária. O valor patrimonial de uma empresa pode ser inferior ao valor de mercado dos bens que compõem o seu patrimônio, que compõem o seu ativo, especialmente se considerarmos imóveis, que ao longo do tempo valorizam-se acima da depreciação contábil. Assim, ao se levar a inventário cotas de uma holding em vez de imóveis em si, pode-se ter uma economia vantajosa, pois a avaliação é menos onerosa de cotas do que imóveis, o que resulta, então, em uma base de cálculo menor de TCD. Construir uma holding com o objetivo de administrar bens imóveis pode ser uma estratégia inteligente, principalmente quando se pensa na sucessão patrimonial. Ao avaliar as cotas, ações de uma holding ao invés de imóveis individualmente, pode-se obter uma economia significativa no pagamento de TCD, pelos motivos que eu falei no decorrer desse vídeo. Além disso, a avaliação pelo valor patrimonial, conforme as normas contábeis, é uma metodologia mais objetiva, reduzindo as chances de contestações ou necessidade de reavaliação. A estratégia de centralizar os imóveis, então, em uma holding e, posteriormente, o processo de inventário, avaliar as cotas dessa holding ao invés dos bens individualmente é financeiramente muito mais vantajoso. No entanto, é importante que você consulte profissionais especializados no assunto para uma estruturação correta e análise das peculiaridades de cada situação patrimonial. Não existe uma regra para todas as famílias, por isso contrate um especialista no assunto.